Amada igreja, vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Tamara, eu estou usando a revista atualizada hoje, tá? Cada dia eu estou usando uma Bíblia, estou enlouquecendo você, me perdoa. Aliás, a revista é corrigida, peraí. Revista corrigida. Atos, capítulo 6. Meus irmãos, a gente deve falar de alguém na igreja? Devo falar de um irmão na igreja? Mas eu vou pedir licença a vocês, mas hoje eu vou falar de uma turma aqui, tá? Eu não costumo falar sobre os outros, não costumo pregar sobre a vida de ninguém, mas hoje não vamos escapar. Hoje eu vou falar sobre uma turma aqui dessa igreja. E eu vou dar nome. Iraci, Gilson, Evandira, Irene Santana, que não está aqui, mas vou falar dela também. Seu Sebastião Aguiar, que está lá no Espírito Santo, mas vou falar dele também. Dona Lídia não está aqui, mas vou falar dela, a orelha dela vai queimar hoje também. Quem? A irmã Marina também. Porque hoje é o dia do diácono batista. Hoje é o dia dessa turma boa, turma abençoadora, os nossos diáconos. Parabéns, primeiramente, parabéns para eles, para os três que estão aqui presentes. Parabéns, Gilson, parabéns, irmã Evandira, parabéns também para a irmã Iraci. Eu não consigo falar irmã Iraci, é tia Iraci, escapa, não tem jeito. A irmã Iraci Barbosa, um dia eu chego lá, mas na Igreja Batista, o pastor Eimaldo está ali, o pastor Marcos também, que não me deixam mentir sozinho. Lá na nossa declaração doutrinária da Igreja Batista, diz que só há na Igreja Batista dois oficiais, que são pastores e diáconos. A Igreja Batista não tem presbíteros por entender que presbítero e pastor é a mesma coisa. Não temos apóstolos porque entendemos que fora da Bíblia, a partir daqueles apóstolos que andavam com o Senhor Jesus e Matias e Paulo e talvez Barnabé, porque também a Bíblia se refere a Barnabé como um apóstolo, então a partir dali para cá não houve mais apóstolos. Mas então, eles são parte importante, os diáconos são parte muito importante do nosso trabalho na Igreja Batista. E hoje nós temos esses diáconos que nomeamos aqui, e já está lá com o irmão Gilson, e com os nossos diáconos que já estão em conversações, em diligências. Nós estamos a caminho de ordenar para o ano que vem, com a graça de Deus, alguns novos diáconos. Se Deus quiser, 2026, teremos mais alguns novos diáconos para servir a Igreja Batista 22 de novembro. Então eu vou à fonte. Falei que eu ia falar de vocês, eu vou falar de vocês hoje. Vamos ler o texto que está em Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Gente, não é de hoje, já tinha encrenca na igreja. Já tinha fofoca, já tinha reclamação de um contra o outro na igreja. Aquele irmão ali, não, foi aquele lá. Esse que começou, não está olhando para o lado de cá, está puxando a brasa para a sardinha de lá. Não é de hoje não, isso aí, lá no tempo bíblico, havia uma reclamação. Havia duas castas na igreja, os judeus e os não judeus de modo geral, que todo mundo chamava de gregos, mas eram os que não eram de origem judaica, os gentios. E qual era a reclamação dos judeus, dos gregos com relação aos judeus? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Todo mundo sabe, já ouviram 1000 pregações sobre isso, que no tempo bíblico a mulher tinha um papel absolutamente subserviente
na sociedade. E se tinha um grupo, aliás, dois grupos, vou até mencionar, que eram muito complicados, eram as viúvas, que não tinham com o que se sustentar, e também os órfãos. Porque o pai de família é que sustentava, era o homem da casa, era o provedor, era quem trabalhava na labuta todos os dias. E a igreja então abraçou no seu grupo, no seu bojo, as viúvas, de uma maneira justa, para que ninguém tivesse necessidade. Então a mulher, embora ela fosse viúva, não tivesse o seu próprio sustento, ela então recebia ajuda da igreja para que ela conseguisse viver com dignidade. Não faltaria à viúva roupa, não faltaria à viúva o alimento, um lugar onde pousar a cabeça e descansar. Ela poderia saber que haveria dignidade na sua idade avançada, na sua falta de um homem que tomasse conta da casa. Mas aqui havia dois grupos, como eu disse, os judeus, os hebreus e os gregos. E o que se estava falando, não sei, não posso afirmar que seja verdade, que a Bíblia diz é que havia uma dissensão. Achavam que as viúvas de origem judaica estavam sendo melhor cuidadas do que as viúvas que não eram de origem judaica. Aí começa aquele burburinho. E levam a quem? A liderança, aos apóstolos. Verso 2, a decisão dos apóstolos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, ou seja, juntaram toda a igreja, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. A resposta que os apóstolos deram é: não vai dar para nós também fazermos isso. Fazermos essa divisão, a contabilidade, se uma está recebendo a mais que a outra, porque o nosso ministério não é esse, o nosso ministério é outro. Mas, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nos alimenta nessa manhã com esta palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Essa minha Bíblia aqui é cheia de cola, então eu vou ler para os irmãos o que significa a palavra diácono, no grego, que é diáconos. Irmã, tira um pouquinho do agudo aí, porque está dando reverberação aqui para mim, está dando um apitinho, obrigado. Diáconos, provavelmente um vocábulo obsoleto. Diácono significa um atendente, um garçom, aquele que serve à mesa, em especial uma referência a um mestre pastor cristão no sentido técnico, ou um diácono ou diaconisa, ministro, servo, assistente. Essa é a etimologia, este é o significado da palavra diácono, é aquele que serve. E os irmãos tenham em mente que a igreja é um corpo que tem muitas coisas, tem muita mistura de gente. Na igreja nós temos idosos, na igreja nós temos crianças, na igreja nós temos analfabetos, na igreja nós temos gente com doutorado, pós-doutorado, na igreja nós temos homens, na igreja nós temos mulheres, na igreja tem um pouco de tudo. Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, tem gente que
já é aposentada. A igreja é um grupo que, se não fosse igreja, não teria outro nome. Não consigo imaginar um outro recorte social que tenha as mesmas características da igreja. Não imagino isso. Mas na igreja, todos nós somos um. O que nos une é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O analfabeto é filho de Deus porque é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. O doutor, o pós-doutor, o mais alto que você puder pensar, o alto empresário e aquele que ganha o salário mínimo, são um em Jesus Cristo. E isso repercutia também naquele grupo ali. Nós vamos ver, o livro de Atos é um livro que abre as internas da igreja nascente e vai mostrando como aqueles que tinham muito dinheiro, muitas condições, muitas propriedades, percebiam que havia naquele grupo gente que não tinha nada, havia inclusive escravos na igreja. Então muitos deles abriam mão de bens materiais para que o dinheiro fosse depositado ao pé dos apóstolos, para que a viúva, o órfão, o escravo, o estrangeiro, aquele que não tivesse a quem recorrer, tivesse condições de levar a vida. Isso era a igreja naquele primeiro momento ali, no primeiro século. E esse caráter de ação social da igreja, ele nunca saiu da igreja. Graças a Deus temos aqui o nosso cesto, que nós recolhemos também o alimento para dar àqueles que têm necessidade, e esse alimento continua sendo depositado para que vá às mãos de quem tem necessidade. Sempre, todo domingo e toda quarta-feira aparece alguém aqui pedindo. E eu vou dizer a vocês, graças a Deus, não sai daqui sem receber nada. O sujeito sai daqui com uma bolsinha, com 1 quilo de arroz que for, e sai com uma oração em nome de Jesus, com um convite para receber a Jesus. A ação social faz parte da igreja. Mas especificamente a ação social no corpo de Cristo, ela foi originalmente confiada a este grupo de servos, os diáconos. Os diáconos, originalmente, eles foram criados para ser bênção. Os diáconos foram criados para evitar confusão, divisão no seio da igreja. E eu dou graças a Deus pelos nossos diáconos aqui, porque eles também não são diáconos de confusão, muito pelo contrário, são diáconos de amor, de moderação, são diáconos que servem aos irmãos, que visitam aos irmãos, que ajudam muitos irmãos. A gente não ouve, você não ouve muitas vezes, mas os diáconos, eles estão visitando. Se precisa, alguém na igreja tem alguma necessidade de algum remédio que não possa comprar, os diáconos vão lá e se cotizam ou tiram algum dinheiro da igreja ou conversam com alguns outros irmãos para que aquele que não tem condição tenha condições de pagar pelo seu medicamento, para que ninguém fique sem um alimento. O ministério diaconal ajuda também, claro, a igreja também entra nisso, com bolsas para que alguns dos nossos irmãos que são mais necessitados possam ajudar. E não são vocês que estão falando, sou eu, tá? Porque eu sei que a Bíblia diz, aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não o saiba. Mas é importante que os irmãos vejam que os diáconos continuam servindo ao seu propósito. Primeiro propósito que nós vemos no diaconato é o propósito de ajudar na comunhão, na união, e não de criar celeuma, de criar quizumba, de criar discussão, discórdia, não. Os nossos diáconos são diáconos de união, de amor. O segundo propósito, óbvio, é aquele propósito mais óbvio, é o serviço. Serviço que nós mais vemos. Quando você pensa em diácono, o que o diácono faz na igreja? Todo crente vai lembrar do domingo da ceia. Eles montam a mesa, eles arrumam a mesa, eles servem
o pão e eles servem o cálice. Isso é a parte mais visível do que os diáconos fazem. E quando alguns pensam os diáconos são aqueles que servem as mesas, ou alguns ainda dizem são aqueles que servem a mesa do Senhor, porque só estão pensando no domingo de ceia. Mas não é só isso não. Eles fazem muito e muito mais. Um terceiro propósito daquilo que os diáconos fazem, de acordo com o que lemos no texto, eles abençoam o pastor, os pastores da igreja. Em que sentido? No sentido material, também, se houver essa necessidade, também o pastor será guardado, protegido e abençoado pelos diáconos. Mas, como lemos no texto aqui, eles abençoaram os pastores, no caso os apóstolos, mediante o próprio serviço deles, porque tiraram das costas dos apóstolos o peso que seria dividir a ministração da palavra, a oração e também o serviço das mesas, a divisão dos bens. Então os diáconos serviram para abençoar aqueles de nós que somos pastores, porque por isso nós sabemos que não precisamos estar ali em cima do que está indo, o que não está indo, o que está precisando, porque os diáconos estão ali tomando a frente disso. E se houver alguma outra necessidade, então virão a nós. E eu sou grato a Deus também por isso, porque nossos diáconos têm servido as mesas com sabedoria, com muita sabedoria, para que assim como os apóstolos, eu também possa dizer, perseverarei na oração e no ministério da palavra. Mas há uma outra coisa que precisa ser dita sobre os diáconos. Estou falando de vocês hoje. O diácono, naquele contexto da igreja do Novo Testamento, pensa comigo, estamos em Atos capítulo 6. 4 capítulos antes, no capítulo 2, todos os irmãos estavam reunidos em oração. E veio sobre eles o Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo. Veio aquela grande pregação de Pedro em Atos 2, e a igreja foi crescendo e se multiplicando, e as coisas aconteceram, e o grupo foi crescendo, até que chegou a esse ponto de inflexão, que foi necessário separar diáconos. Mas Tiraci, a irmã reparou que assim como a irmã é diaconisa, não veio um anjo do céu com uma espada e ungiu a irmã diaconisa. Não foi assim que aconteceu. Não veio uma dotação especial do Espírito Santo e manifestou-se sobre o irmão Gilson e ungiu o diácono. Não é assim que os diáconos são escolhidos. No texto nós lemos, vamos ver se os irmãos prestaram atenção, como é que foi feita a escolha dos diáconos? Foi Deus que do céu mandou uma voz e disse, este é o diácono que eu separei, foi assim? Como foi? Os apóstolos voltaram-se para a igreja e disseram, escolham. Portanto, os diáconos são uma escolha da igreja. Eles são escolhidos pela igreja. Eles são eleitos pela igreja. Eles são, eu diria, a palavra mais certa não seria nem escolhidos. Os diáconos são reconhecidos pela igreja. Porque o sujeito ele já está servindo. Ele já é um servo. Ele não vai magicamente, sou um servo. Não, eles são reconhecidos. E vamos ver o critério aqui que os diáconos usaram. Verso 3.
Escolhei, pois, ou seja, eles são uma escolha da igreja, irmãos dentre vós. A única coisa que os 12 disseram foi o número, escolhe 7. Alguém com certeza pensou, 7 darão conta desse grupo que temos aqui. E há alguns critérios. Quais são os critérios para o diaconato? 7 varões de boa reputação. Diácono, ele tem que ter boa reputação. O que eu falei ainda agora? Os diáconos são reconhecidos pela igreja. Um dos pontos, como é que você reconhece um provável, um possível diácono? Ele já tem uma reputação. Aquele irmão abençoa, aquela irmã serve, aquele irmão ali realmente está sempre em tudo, está ajudando, está servindo, é uma bênção. Pronto, você já tem aí um possível diácono ou diaconisa. Eles são reconhecidos, eles têm uma boa reputação. O segundo critério, cheios do Espírito Santo, é gente que está falando de Deus o tempo todo. É gente que ama o Senhor. É gente que está na casa do Pai, é gente que ama servir na igreja, mas é gente cheia do Espírito Santo. É gente que dá aquela palavra de vida, aquela palavra de bênção, aquela palavra de amor, que te pega no colo, hein, Tia-Iraci? Aquela gente que te pega no colo assim, né? Tipo a Tia-Iraci. Tia-Iraci é diaconisa, já nasceu diaconisa. O Gilson também é pau de madeira de dar em doido, Gilson. Está em tudo, nunca vi um negócio desse. Gilson, vamos ali? Vamos. Gilson tem que fazer aquilo, pode deixar. Irmão Gilson, já fiz. Que isso? Já fez? Já fiz. O Gilson está tocando no louvor. O Gilson prega. O Gilson serve. O Gilson faz as compras que tem que fazer. O Gilson daqui a pouco vai pegar minha vaga aqui. Estou preocupado com ele já. Graças a Deus por isso, Gilson. Continue assim. Irmã Evandira também. Quem você acha que botou essa aguinha aqui, que não esquece do pastor? Bota sempre a aguinha e abençoa. Irmã Evandira. Irmã Irene tem sempre aquele cuidado no dia da ceia. Ela faz questão de vir aqui com alguém. E ela não vem sozinha não, ela já vem treinando os diáconos aí. Ó, vamos comigo lá que a gente vai montar aquela mesa. Vamos fazer um negócio bacana. E estão sempre telefonando, buscando. Olha só que bênção que são os diáconos. Cheios do Espírito Santo. E o que mais que o diácono tem que ter também? Sabedoria. Boa reputação. Cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. Por aqui se vê que não é qualquer um que pode entrar no ministério diaconal. E que uma igreja que tem diáconos no seu meio é uma igreja abençoada pelo Senhor. Porque você ter gente de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, servindo aos irmãos, é uma bênção sobre bênção. Como diria o pastor Lúcio, é uma bênção gloriosa. E uma igreja que institui, que tem diáconos, se os diáconos têm que ter sabedoria, boa reputação e ser cheios do Espírito Santo, eu só posso entender que para uma igreja ter diáconos, a igreja como um todo precisa ter boa reputação para reconhecer os de boa reputação. Precisa ter irmãos cheios do Espírito Santo para que reconheça outros irmãos dentro dela, cheios do Espírito Santo. E é uma igreja que precisa ter sabedoria do alto para identificar irmãos com sabedoria. Parabéns aos nossos diáconos que já estão servindo entre nós. Rogo ao Senhor que no início do ano nós possamos já colocar em treinamento um grupo de diáconos, já sei alguns nomes que estão sendo levantados aí. Rogo ao Senhor e clamo aos irmãos que roguem comigo também, para que se levantem mais diáconos nessa igreja, mais homens e mulheres que sirvam fielmente ao Senhor,
que sejam cheios de sabedoria, que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham boa reputação, que abençoem a igreja com as suas mãos, que abençoem os pastores com o seu serviço também, para que nós possamos caminhar e avançar como igreja do Senhor todos os dias. Amém, meus irmãos? Parabéns a vocês. Vamos orar. Nosso Deus, graças te dou pelos nossos diáconos. Graças te dou por cada um deles. Por aqueles que já não podem estar servindo, como a irmã Lídia, que tem estado muito adoentada, como a irmã Marina, também com a sua saúde tão debilitada. Nosso irmão Tião, que está lá no estado do Espírito Santo, também já com 90 anos de idade. Te agradeço pelos que estão entre nós, ainda servem, ainda abençoam, Pai. Louvado seja o teu nome por cada um dos nossos diáconos e das nossas diaconisas. Manda-nos, Senhor, manda mais diáconos, dá-nos sabedoria para escolher dentre nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com sabedoria concedida pelo Senhor e de boa reputação, para servirem às mesas e avançarem neste ministério, neste tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.